cagada. Décime. Você consegue colocar a ordem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ok? Medidas de comprimento e medidas de tempo. Matéria essa, queridos, que cai na sua prova. Ok? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui um conceito para vocês, ok? Para ficar bem claro antes de começar a resolução dos problemas. Fechou? Tamo junto? Sem problema nenhum? Vamos lá. Professor, o que é as técnicas? O que você vai falar para nós aqui? Bom, em relação a tempo, queridos, em relação a tempo, algumas coisas importantes. Por exemplo, 1 hora vale 60 minutos. Logo, 1 minuto vale 60 segundos. E 1 segundo vale 100 milésimo. 100 milésimo de segundo. Ok? 100 milésimo de segundo. Pronto. Lembrando que você pode, ok? Então 1 hora é 60 minutos, 1 minuto 60 segundos e 1 segundo vale 100 milésimos de segundo. Fechou? E aí nós também temos que um dia possui 24 horas. Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar. Então, por exemplo, imagine assim, eu estou em minutos, entenda bem aqui, eu estou em minutos, por exemplo, eu tenho 5 minutos. Eu quero converter esses minutos em segundos. O que eu faço? Se 1 minuto vale 60 segundos, quando eu multiplicar, então eu encontro 300 segundos. Mas, professor, e quando for operação inversa? Imagine que você tem assim, ó, 260 segundos e você precisa converter isso aqui em minutos e também em segundos. O que eu faço? Toda vez que eu dividir por 60, então vamos lá, preste bem atenção. Toda vez que eu dividir por 60, o que acontece? Dividiu por 60, vai acontecer, aqui é segundos, ok? Então vamos lá, eu não vou cortar esse zero quando eu estiver trabalhando com tempo. Vai dar o quê? 4. 4 vezes 60 dá 240 e sobra quanto? Sobra 20. Se eu dividir por 60, aqui deixa de ser segundos e passa a ser o quê? Minutos. Só que agora, queridos, aqui continua sendo segundos. Então, 260 segundos dá o quê? 4 minutos e 20 segundos. Então, cuidado aqui. Aqui, ó, se o divisor for 60, a unidade que sobra aqui no resto é o próprio do que você dividiu. E isso não acontece, entenda bem agora, isso não acontece quando você está dividindo, por exemplo, não por 60. Imagine que você estivesse dividindo. Esse mesmo 260, vem para mim aqui, ó. Esse mesmo 260, vamos supor que você estivesse dividindo 260 segundos e você quisesse dividir por 20 segundos. Pronto. Ok, ó? Se eu estiver dividindo 260 por 60, você encontraria aqui, se aqui for segundo e aqui segundo, você encontraria 13 segundos. Ok? Mas, por exemplo, você poderia ter assim, ó, imagine, deu 6/5 de hora, 6/5 de hora. Se eu quero pegar esses 6/5 e converter ele, se eu dividir 6 por 5, olha só o que acontece. 1 vezes 5 dá 5 para 6, 1. Ok? Cuidado aqui, às vezes o cara acha, vai no mesmo princípio, mas aqui não é 60, aqui é 5. Então vamos por, aqui é horas, 6 horas dividido por 5. Ficaria 1 hora, mas aqui não sobrou 1 hora. Ok, ó? Ah, professor, você não está convertendo unidade de medida. Não. Então aqui, queridos, se aqui é 6 horas dividido por 5, então aqui continuaria sendo o quê? 6 dividido por 5 dá 1 hora e sobra uma parte de 5, ok? Não é você vir aqui e falar, então deu 1 hora e 1 minuto. Não. Primeiro que aqui o número, aqui é horas, ok? Quando você está convertendo, vamos de novo, dividindo por 60, então você quer sair de segundos para minuto, você divide por 60. Aí sim, a casa, o número que ficou debaixo da chave, converte em minutos.
e automaticamente os segundos, se tiver resto, continua os segundos, como eu fiz no exemplo anterior. Agora, eu te aconselho a não fazer isso, Eu te aconselho a fazer o quê, ó? Em vez de você parar aqui, você continuar a conta. Como assim? Eu te aconselho a fazer isso, ó. Coloca aqui uma vírgula e aqui um zero. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Então, o que que deu? Deu 1,2 de horas. Cuidado, 1,2 de horas não é 1 hora e 20 minutos, igual muitos colocam na prova. Isso aqui está errado. Então, professor, o que que você me indica a fazer? Eu te indico simplesmente fazer o seguinte. Como é 1,2 de hora, fazer até maior aqui, ó, 1,2 de horas. Então aqui seria o quê? Esse aqui já é 1 hora, já está resolvido e pronto. Pronto, belezinha. Só que esse aqui, ó, você pega essa casa que tem depois da vírgula, que é o 2, multiplica por 6 sempre, ó. 2 vezes 6, então vai dar o quê? 1 hora e 12 minutos. Então 6/5 de hora dá 1 hora e 12 minutos. Professor, então por que isso acontece? Porque, meu querido, o seu relógio não vai até 100. 1 hora tem 60 minutos, por isso que você tem que vir aqui e multiplicar por 6. Professor, é por 6 ou é por 60? Vamos lá, meu querido. É elementar, meu caro o Odson. Veja bem, quando eu pego, se eu colocar 60, veja bem, ó, se eu venho aqui e coloco 60, veja 100, dá 2 e vai dar 1, olha lá, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Ok, ó? Só que aqui eu vou fazer com o número, só o 0,2. Pronto. Pronto, só o 0,2. Que é o que eu tô querendo aqui. Porque 1 já sei que é 1 hora. Quer ver, ó? Se eu pego aqui e multiplico por 60, vai dar o 12 e o 0. Aí eu tenho que vir aqui andar uma casa. Pra que eu tenho que andar uma... O que é andar uma casa? É o mesmo que cortar o 0. Então, em vez de multiplicar por 60, eu já multiplico por 6 direto e tá solucionado o problema. Vamos pegar um outro exemplo agora. Por exemplo, 3,4 de horas. 3,4 de horas. O que eu faço? Ó, então, vou colocar um pouquinho maior aqui, ó. Aqui você já sabe que é 3 horas. Bom, 3 horas está definido, ok? Ó, agora você vem aqui, pega só essa casa, primeira casa depois da vírgula, vezes 6. 24. Então, 3 horas e 24 minutos. E eu sei que talvez está na sua cabeça já, professor, e se tivesse com 2 casas, por exemplo, deu 8,31. Queridos, você sabe que vai ser, olha só, você sabe que aqui é 8 horas, perfeito. Então você já sabe, então 8,31 de horas, você já sabe que são 8 horas. Só que aqui, professor, tem 2 casas, o que eu faço? Ignora esse 1 aqui, ó, e coloca vezes 6 aqui. Pronto, você sabe que deu 18 aqui. Então vai ser o quê? Um pouquinho mais, vai ser um pouquinho maior que 8 e 18, porque é um número bem pequenininho. Talvez é 8 e 18 em alguns segundos, mas isso já é suficiente para você matar o problema. Fechou? Sem sombra de dúvida, bem tranquilo. Bom, tá aqui. Quando for relacionado a horas, é isso que vai te importar. E daqui a pouco, nos problemas, nós vamos solucionar todos os casos. Bom, agora vamos ao seguinte. O que eu quero agora é outra coisa. Falar um pouquinho sobre comprimento. Queridos, quando se fala em comprimento, eu preciso deixar aqui, se vai usar ou não, eu preciso deixar. A frase de efeito, para você lembrar, ó, lembra dessa frase aqui, ó, cagada, décime, ok? Professor, para que é essa frase? Vamos lá? Vamos pegar o som dessa frase e ver o que vai acontecer. Ó, K, olha o som, ó, K, G, da, décime. Olha só, com isso eu consigo aqui colocar quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. E o trocinho é um metro, ó. Pronto. Então essa frase, cagada, décime, você consegue colocar a ordem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, ok? E vamos colocar algumas relações que é extremamente importante. Por exemplo, 1 quilômetro, que é o mais importante para a polícia, vale 1000 metros, ok, ó? E eu também tenho que 1 metro, os mais usados, ó, vale 100 centímetros.
Professor, mas se por acaso cai alguma questão que ele quer, por exemplo, de quilômetro para decâmetro. Qual é o nome mesmo, professor? Ó, quilômetro todo mundo conhece. Vamos colocar aqui embaixo os nomes para você não esquecer, ó. Quilômetro, aqui ó, hectômetro, ó, hectômetro. Ok? Esse aqui é o decâmetro, decâmetro. O metro não precisa, esse é o decímetro. Esse é o centímetro, todo mundo conhece, e esse é o milímetro, todo mundo conhece. Fechou? Então, 1 quilômetro vale 1.000 metros, 1 metro vale 100 centímetros, e 1 metro também vale 1.000 milímetros. Só que aí que eu quero que você entenda, se eu sei essa ordem cagada décime, é fácil eu entender. Olha lá, se eu estou em quilômetro, ó, e eu quero a metros, eu vou andar 1, 2, 3. Andar 3 é como se eu colocasse 3 zeros na frente do 1 à direita. Olha lá, ó, os 3 zeros, ó, 1, 2, 3. Simplesmente isso. Se eu estou em metros, quero centímetro, eu vou andar 2 casas. Seria colocar 2 zeros. Colocar 2 zeros, querido, significa multiplicar. Significa múltiplo de metro para centímetro. Significa multiplicar por 100. Multiplicar por 100 significa colocar 2 zeros na frente do número. Ok? Então vamos lá. Agora de metro para milímetro, ó, 1, 2, 3 casas. Seria o mesmo que multiplicar por 1.000, e multiplicar por 1.000 significa colocar 3 zeros na frente do número. Fechou? Simplesmente isso. Perfeito, queridos? Professor, só uma pergunta, já aproveitando que vai estar lá na geometria. Se tivesse aqui quadrados que trabalha a área, aí, queridos, você conta normal, entenda bem. Por exemplo, vamos supor que fosse de metro quadrado e ele quisesse em centímetros quadrados. O que é o normal? Andar 2 casas, ou seja, multiplicar por 100. Ok? Multiplicar por 100 ou colocar 2 zeros. Só que como é quadrado, então você vai o quê? Dobrar novamente, ó. Então, na verdade, se é quadrado, é repetir 2 vezes o 100. Vai ficar o quê? Vezes 1, 2, 3, 4. Como se fosse multiplicar por 10.000. Ok? O raciocínio é simples. Se fosse cubo, olha só. Se fosse de metros cúbicos, para chegar a centímetros cúbicos, você sabe novamente que você vai andar 2 casas, então é o mesmo que multiplicar por 100. Mas como é 3, é como se você repetisse 3 doses, ó. Ah, professor, então seria o mesmo que multiplicar por quanto? Ó, 2, 4 por 6 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria o mesmo que multiplicar por 1.000.000. Fechou? Tranquilo assim. Uma outra coisa que eu quero aproveitar e já falar para vocês, queridos, que pode acontecer de cair uma questão, já que estão falando muito, a carne tem subido demais da conta, ele poderia falar para você 2 coisas. Quanto que vale, por exemplo, uma arroba. Uma arroba de boi. Uma arroba tem aproximadamente 15 quilos. Eu já quero aproveitar e falar que 1 hectare, ok? Ó, 1 hectare, porque tem geralmente fala em alqueire, mas também fala em hectare. 1 hectare vale 10.000 metros quadrados. Fala em litros. Só um detalhe. Já vamos aproveitar de novo aqui, ó. O professor, ele fala em litros. Quando a gente colocou lá assim, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, você pode simplesmente trocar o M por quem? Por L, ó. Então pode ser K, H, D, olha lá. Cagada, décime. E agora você vem aqui, ó, pode ser quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Mesmo caso do anterior, de litro para centilitro, são 2 casas, então é o mesmo que multiplicar por quanto? Por 100. Ou seja, cada casa que você anda, você multiplica por 10. Fechou?
Perfeito? E isso também poderia ser trocado por quem mais? Em vez de litro, poderia ser quilo. Quilograma, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Claro que normalmente a gente usa o quê? Quilograma, grama e miligrama, ok? Lembrando que de grama para miligrama, 1, 2, 3. De grama para miligrama, como são 3, seria o mesmo que multiplicar por quanto? Por 1000. E de quilo para grama, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Seria o mesmo que multiplicar por 1000. Porque cada casa que você anda, você multiplica por 10. Ficou claro? Então, professor, ficou muito legal, muito lindo. E agora vamos para a execução dos problemas. Eu falei do quilograma, do grama e do litro. Para quê? Se cair alguma questão, tem a ver com tudo isso aqui que nós estamos falando. Então, vem para mim aqui. Olha só. Para uma reunião foram preparados 5 litros de café. Vamos colocar a informação. 5 litros de café. Pronto. Após o consumo de 75%, querido, se ele consumiu, ó, consumo foi de 75%. Então, restaram 25%, ok? O restante foi dividido igualmente entre 2 garrafas. Bom, vamos pensar comigo. E ele quer as respostas, olha lá, quantidades em ml. O que é 5 litros de café? Bom, é o mesmo que 5.000 mililitros. Fechou? Queridos, o que é 25% em fração? É 1/4. Então, restaura o quê? 1/4 de quanto? De 5.000. Então, 5.000 dividido por 4 dá 1.250. Esse 1.250 ml foi separado em quê? Em 2 garrafas. Então, se eu dividir por 2, vai ter 625 ml numa garrafa e 625 ml na outra garrafa. A quantidade de café em ml contida em uma garrafa, 625 ml, alternativa B. Ok? Simples assim, professor do céu, que coisa gostosa que foi agora. Exatamente isso. Olha, eu ainda não vi curso tão objetivo de matemática que nem o desse cara aqui, ó. Meu, é um método, olha que eu estudei com os professores, mas, meu, pra mim, no caso, foi o melhor investimento para curso de exatas. Simplesmente que eu tenho que falar. Podem comprar que vocês não vão se arrepender.